Imagina a situação de chegar um cara maluco, louco, e falar assim pra você, ó, em 12 semanas, aproximadamente 3 meses, você muda de vida, cara. Você vai ter um shape muito melhor que esse que você tem hoje, você vai ter a sua autoestima de novo, suas dores vai acabar tudo, mas eu só preciso de 12 semanas da sua vida para fazer uma mudança absurda no seu corpo. Você toparia? A gente vai falar sobre isso, sobre um plano de 12 semanas prático para você mudar o seu shape e, quiçá, até a sua vida particular aí, os seus negócios, em 12 semanas. Já deixa o seu like e se inscreve no canal para dar uma ajuda pro pai de família aqui, por favor, beleza? Vamos fazer esse canal vingar aí, eu quero ver se até o final desse ano eu já consigo meus 100 inscritos. Se você, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas no momento eu tô com 95 inscritos. Então eu gostaria de ter mais 5 inscritos aí. Bora me ajudar nessa meta. Esse vídeo nasceu de uma conversa que eu tive com a minha esposa sobre esse negócio de mudar o corpo, né? Porque a gente sabe que as mulheres, né, principalmente quem tem esposa sabe disso, se o corpo não estiver legal, do jeito que elas gostam, do jeito que elas gostariam que estivesse, isso mexe muito com a autoestima delas. E só que isso vale para nós homens também. Quando a gente tá mal do corpo, quando a gente se sente gordo, a gente se sente menos confiante, tá? Eu sei que existe uma galera que fala muito sobre a gente se aceitar do jeito que a gente é, mas a gente sabe que não é legal e não é bem assim. Às vezes a gente se sente mal. Eu mesmo, eu me sinto muito mal quando eu estou um pouco acima do peso. Pensa, ainda mais eu como professor de educação física. Aquele momento que eu passo um pouquinho acima do BF que eu deveria estar, eu já fico muito grilado. Eu vou trazer para você, principalmente para os alunos que são mais novos, que desistem antes do processo realmente acontecer, um plano legal aqui para você fazer em 12 semanas e você vai entender porque que você só precisa de 3 pouquíssimos meses para realmente conseguir botar um shape decente. Primeiro a gente vai levar em consideração as 4 coisas que a gente precisa mudar, né? A primeira vai ser os nossos hábitos. Segundo, o nosso sono. Terceiro, a nossa alimentação e o nosso treino, tá? A gente precisa alinhar essas 4 coisas aqui para conseguir fazer com que esse plano dê certo. Mas antes de eu começar a falar para você desse plano de 12 semanas, você vai falar assim, ah lá vem mais um cara falando que eu vou emagrecer ou que eu vou ganhar muita massa muscular em 3 semanas, em 3 meses e que não sei o que. Aqui eu trabalho com a verdade. Isso não vai acontecer, tá? Eu tô sendo realista que você precisa de 3 meses para você mudar a sua vida. Por quê? Em 12 semanas, que é o que a literatura científica indica como resultados satisfatórios de hipertrofia, do ponto de vista da ciência, o que acontece? Você já consegue ver as curvinhas no corpo, você consegue ver aquele resultado de diminuição de barriga, eu estou falando da média, tá? Existem casos que realmente em 3 meses você vai se transformar, mas a média, ela não é assim, ela não se transforma de repente. Partindo desse ponto, o que a gente vê? Que com 3 meses começam as pequenas grandes mudanças. Você já está mais habituado a ir treinar no tempo que você se propor aí, você fura menos a dieta, você consegue se manter mais dentro da dieta, o seu sono já está melhor, você já está mais adaptado a dormir bem, você já está com essa ideia muito enraizada que um sono bom vai te trazer bons resultados, porque isso começa a ficar visível, e a facilidade de implementar novos hábitos, ou de melhorar aqueles hábitos bons, mas que são custosos no começo, a partir de 3 meses fica mais fácil. Então, assim, ó, a primeira barreira que uma pessoa precisa quebrar para realmente conseguir mudar o corpo é 12 semanas. 3 meses. Porque depois disso, o que era muito custoso fica muito mais fácil de fazer. Então, na realidade, nem sempre, em alguns casos sim, mas nem sempre, você vai ter um antes e depois chocante, daqueles que você fala, meu Deus do céu, cancelou o CPF. Não, mas a partir do 3º mês, tudo fica mais claro, tudo fica mais fácil. Mas a gente vai falar sobre esses 4 itens e como que a gente vai fazer para conseguir ter o melhor resultado dentro desse tempo. Lembre-se que para o nosso cérebro não existe hábito bom ou hábito ruim. Não ter um hábito também é um hábito. Então tudo que a gente se propõe a fazer novo vai ser custoso para o corpo, para o cérebro, porque é uma atividade nova que você tem que implementar na sua rotina. Então a dica que eu dou de bons hábitos é fazer o que a galera já sabe mesmo, que é o clichêzão. É dormir, é tentar se alimentar melhor, é beber mais água, é levar o exercício físico um pouco mais a sério. Se vocês estudassem o que eu estudo sobre treinamento, vocês iam ver que assim, ó, quase
tudo relacionado à dor, vamos dizer assim, só com treino você consegue resolver. Mais de 90% dos casos, só com exercício a gente consegue resolver. Então, se a gente levar um pouquinho mais a sério todos esses bons hábitos, você vai ver que no final, e quando eu digo no final, é no final mesmo, lá no final da vida, vai valer a pena. Só que a gente precisa começar a galgar devagarzinho, entendeu? E construindo esse prazer em criar bons hábitos ao longo dessas 3 semanas. É nisso que você vai focar dentro dessas 3 semanas. E você também não vai tentar fazer um negócio meio 8 ou 80. Eu sou uma pessoa assim, mas eu já percebi que a média não é assim. Para mim não funciona aquele negocinho de comer um chocolatezinho depois do almoço. Ou eu como um chocolate de verdade para passar mal, ou é melhor eu não comer. Mas isso no meu caso. Para a maioria das pessoas, eu vejo que esse desmame é mais fácil de executar. Principalmente quando a gente vai começar um novo hábito melhor, você não pode às vezes querer arrancar tudo de uma vez. É melhor você ir desmamando. Em vez de você parar de tomar cerveja de uma vez só, começa cortando um dia. Então você toma lá só sexta, sábado, domingo, tira a sexta, toma só do sábado e domingo. Depois você vai reduzindo as quantidades até que vai chegar um momento que você vai conseguir parar. Mas até lá, vá desmamando, vá devagarzinho. Agora a gente vai falar um pouco sobre o sono. Será que o sono ele é tão importante assim? O principal momento do dia que a gente faz duas coisas muito importantes para os nossos resultados estéticos. O momento que as coisas acontecem é no sono, que são parte de reparação do tecido. Então, todo o nosso tecido, e aí a gente está falando de tudo mesmo, dos órgãos, do músculo, do cérebro, eles passam por uma limpeza, vamos dizer assim, durante o sono. Então, o sono é muito importante para fazer o nosso corpo funcionar bem do ponto de vista mecânico e do ponto de vista fisiológico também. É a hora que a nossa fisiologia para dar uma limpada, se ajustar e voltar melhor. Então o sono, ele é um processo importante que precisa ser levado a sério. E outra coisa, descanso, né, cara? Você já foi trabalhar no outro dia que você não dormiu direito? Ou você já percebeu que sua oscilação de humor é diferente? Cara, sono para mim é um negócio muito importante. Quando eu não durmo bem, eu fico muito irritado, fico muito frustrado. A minha paciência, que às vezes eu já não tenho muita paciência, eu fico mais impaciente ainda. Então é um negócio que, assim, precisa levar o sono a sério. Porque, para quem não sabe, o sono, ele é um dos fatores que influenciam diretamente, por exemplo, lesões, dor, aumento de inflamação. Uma pessoa que não dorme bem, ela não consegue desinflamar legal, porque é no sono que acontece também essa desinflamação sistêmica, essa desinflamação total. Então a gente precisa levar o sono mais a sério. É o clichê que todo mundo fala, tem que dormir, se não quer resultado, tem que dormir. Só que às vezes a gente não entende o quão importante é isso e deixa isso meio de lado. Ainda mais depois que muita gente que é desqualificada fica falando um negócio como se fosse a coisa mais fácil do mundo, aí que perde mesmo o encanto da coisa. Então você precisa dormir, leve o sono a sério. Sobre a alimentação, se você passar por um nutricionista, a coisa fica muito mais fácil, tá? Muito mais fácil porque ele já vai explicar tudo o que você tem que fazer. Mas se você não tem dinheiro para passar por um nutricionista, então vou deixar algumas dicas práticas de dieta para que você consiga furar o mínimo possível. Então vamos lá. Se você não sabe o que comer, você vai começar comendo coisas mais naturais. E o que é uma coisa mais natural? Tudo que você descasca é mais natural. Tudo que você desembala não é tão natural assim. Então, assim, existem alguns alimentos que você desembala que são interessantes, como por exemplo o whey protein, creatina, são suplementos. Mas se você ainda não tem esse entendimento de nutrição, então começa pelo mais simples, mas não deixa de executar o plano. Você vai começar comendo coisas mais saudáveis, como por exemplo, fruta, suco de fruta. Calma que eu já vou falar sobre suco, que eu tenho certeza que você já deve ter visto alguém com muito mais relevância do que eu falando assim: não, mas suco engorda, suco faz mal, suco não sei o quê. Calma que a gente já vai falar sobre isso. Então, comer mais fruta, comer esses carboidratos que não são ultra processados. E eu sei que é um processo difícil. O que você não conseguir tirar desses doces, dessas coiseiraiadas, tudo, você diminui. Você precisa começar a caminhar ao longo dessas 12 semanas, porque você vai ver que depois de 3 meses fica mais fácil você dizer não para um doce, você dizer não para essas comidas mais calóricas. Você tem que começar devagar. Agora, falando sobre o suco, lembra? Você não sabe o que é mais calórico e o que não é. Então, você já fazendo escolhas mais saudáveis, do ponto de vista intestino, o seu intestino vai funcionar melhor. É um negócio que cai melhor, cai bem no seu intestino. Então, o nível de inflamação do intestino também vai diminuir ao longo do tempo. E a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, é melhor que, às vezes, mesmo que não esteja na quantidade ideal,
é melhor que você coloque coisas mais saudáveis para dentro e você continuar comendo essas porcarias aí, porque além de te fazer mal, ainda vai fazer mal para o seu intestino, vai fazer mal para a sua saúde no geral. Então faça isso. Existem milhares de calculadoras e aplicativos que contabilizam calorias. Digita no Google aí que você vai achar um e você pode ir começando a se guiar por eles. Isso é uma boa, porque você precisa manter uma normalidade calórica se você for iniciante, e isso já vai ser o suficiente para você ganhar massa muscular e perder gordura. Você tem que saber mais ou menos quanto de caloria que você está comendo para você conseguir diminuir aos poucos. Só que assim, você também não pode derrubar suas calorias de uma vez, porque senão o que vai acontecer? O seu corpo vai, através de processo de homeostase, ele vai se equilibrar e aí você vai ter que ir tirando de novo, até que vai chegar um momento que vai ficar insustentável. Então, assim, realmente, o ideal seria você passar por uma nutricionista para ela conseguir te calcular e te orientar melhor. Mas se você for fazer isso sem orientação de nutricionista, então faça uma dieta aí normocalórica, procure um aplicativo que calcule as calorias para você conseguir acompanhar isso com um pouco mais de perto e entender aonde que você precisa diminuir as calorias. E agora a gente vai falar sobre o treinamento, que na minha visão é uma das principais coisas. Não basta você fazer um treino, tá? Você precisa minimamente ao longo do tempo melhorar a qualidade do seu treino, porque o resultado vai vir mais rápido. Você consegue estimular metabolicamente mais o seu corpo quando você faz um treino mais eficiente. Então, vamos levar em consideração aqui o que você precisa ficar atento no seu treino para você ter uma performance melhor e ter resultado mais rápido. Que esse resultado mais rápido, que é o que ao longo desses 3 meses, que é o que vai fazer você realmente desembalar aí pro resto do ano, entendeu? Porque treinamento é pro resto da vida. Mas se essas primeiras 12 semanas, se elas passarem de boa, fica muito mais fácil o processo. Então, o que você precisa focar? Primeiro, no aprendizado motor. Você precisa fazer uma boa técnica com uma boa amplitude e uma carga muito boa para a melhor execução possível. Então, nada de ficar treinando o ego, nada de querer colocar mais do que você aguenta e ficar com a técnica toda cagada. Não é isso que eu estou falando, caramba. Presta atenção. É para você fazer uma boa técnica, caceta. Você tem que fazer uma técnica excelente, tá? Uma técnica excelente para o máximo de peso possível que der para pegar. Outra coisa, a pressa é inimiga da definição. Então pare de querer ficar fazendo 1 milhão de cardio sem você saber o que está fazendo. O cardio você vai começar com 10 minutos e vai fazer uma progressão inteligente ao longo dessas semanas aí. Isso também serve para o treinamento de musculação. Você não vai querer levantar todos os pesos do mundo, fazer tudo rápido, eu vou treinar tudo, melhorar tudo. Não tem jeito. Você vai ter que fazer de pouco em pouco. Você vai começar treinando aquilo que mais te incomoda. Então, por exemplo, eu sinto que minha caixa não é muito boa aqui. Então, o que você vai focar mais? Peitoral. Até você desenvolver mais o seu peitoral e depois você vai mudando. O interessante é que você termina essas 12 semanas fazendo o que dá para fazer dentro do melhor possível para que você consiga aí manter o resto do ano. O nosso objetivo é te entregar o máximo de resultado dentro dessas 12 semanas. Você fazendo ele sozinho ou com um acompanhamento profissional. Inclusive, se você quiser mudar a realidade do seu treino, ter uma experiência em treinamento diferente de tudo que você já viu, link na descrição. O que a gente tira de conclusão prática? Antes de você entrar em métodos mais agressivos, como cirurgia plástica, lembre-se que um bom plano precisa de execução de 12 semanas, tá? Se você quiser ajuda de profissional, isso vai ser muito mais rápido. Pega essas dicas que eu deixei aí, tenta botar em prática o mais rápido possível. Seja um fazedor, execute logo. Sai desse vídeo, já vai se planejando, se programando para começar a fazer amanhã, o mais rápido possível. Valeu, falou.